Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Beleza, então. Deixa eu ver. Ainda tem gente entrando, né? Deixa eu... Só entrar um pouquinho mais de gente para a gente começar. Deixa eu abrir aqui, pessoal, para a gente começar a conversar. Tá carregando aqui. Como é que vocês estão? Tudo bem? Conseguiram fazer o trabalho do Plexo, pessoal? Que ainda hoje eu vou comentar um pouquinho do Plexo também de novo. Tô bem, graças a Deus. Aí, vamos lá. Eu vou começar com essa parte óssea do membro inferior. E aí, logo depois, a gente fala um pouquinho de novo do Plexo para resgatar um pouquinho do desenho que vocês fizeram aí, tá bom? Aí vamos seguir nossos estudos aí com a parte de membros inferiores. E aí, o membro inferior, ele é importante para o nosso corpo porque ele serve de sustentação do peso do corpo, ele recebe toda a carga do tronco. Ele é importante também na locomoção, nos movimentos que o quadril faz, na manutenção do equilíbrio, a permitir que a gente fique em pé. E, inicialmente, vamos começar pela pelve, pelo quadril, é quem dá todo o contato, tanto recebe essa carga do tronco, quanto é o elo de ligação do membro inferior. A partir da símbolo do membro inferior, ou seja, dos ilíacos, eu vou ter a conexão do tronco com o membro inferior. Que aí vai vir a parte de fêmur, tíbia, fíbula e os ossos lá do pé. E aí toda essa mecânica precisa funcionar bem para poder acontecer a mecânica de movimento, para poder acontecer a marcha, para os movimentos do membro inferior. Então eu tenho cintura pélvica, são os ilíacos, depois se juntam juntamente ao sacro, a coxa, formada basicamente pelo fêmur, toda a musculatura, o joelho, a perna, tornozelo e pé.
E aí, para cada região, vamos ter estruturas anatômicas específicas, onde vão se fixar músculos, ligamentos, estruturas aí complementares, para ter todo o sistema musculoesquelético em bom funcionamento. Então, a pelve óssea, é composta do cíngulo membro inferior, ou seja, o conjunto entre os ilíacos e o sacro. Entre os ilíacos e o sacro. E aí, logo abaixo, eu vou ter toda a parte do membro inferior livre, ou seja, a parte de fêmur, tibia, fíbula e os ossos do pé. E aí vamos nos deter inicialmente a parte da pelve. Então, a pelve ela vai ter funções específicas de locomoção, e postura, fixação. Contém e protege as vísceras pélvicas. Então, acima, dentro, né, dessa região da pelve, eu vou ter as vísceras pélvicas. E aí, também serve para a sustentação, né, dessas vísceras e do útero gravídico. Então, recebe toda a musculatura do períneo, além da locomoção, por conta da marcha, da mecânica do quadril. Ora um ilíaco mexe para frente, ora outro ilíaco mexe para trás e vice-versa. E assim, dessa forma, eles vão se comunicando, né? Vão trabalhando. Inclusive, o sacro também tem uma participação nessa movimentação. Os três ossos, sacro e os ilíacos, trabalham em conjunto e individualmente cada um tem o seu movimento também. Para cada tipo de pessoa, seja homem ou seja mulher, essa pelve ela pode ser apresentada de uma maneira, seja mais larga, seja menos larga, dependendo da estrutura anatômica da pessoa. Mulheres tendem a ter uma pelve, um quadril mais largo do que homem, não que isso seja a regra, mas muitas vezes acontece. E aí eu tenho uma classificação dos tipos de pelve de acordo com isso. Essa pelve pode ser ginecoide, androide, antropoide ou platipeloide. E aí, o que seria a diferença de cada uma delas? A ginecoide, a pelve que vai ter uma abertura, né, da parte mais superior maior, ela tende a ser mais comum em mulheres, ela é redonda e mais ampla, inclusive para facilitar o processo do parto e da acomodação do bebê. Já uma pelve androide é mais comum nos homens, já vai ter um fechamento mais superior, mais estreito, pequeno, parece um coração. Antropoide vai ter um formato oval, e aí já tem mais dificuldade no parto. E a outra mais rara, platipeloide, ela também dificulta o parto, e aí eu tenho formatos diferentes dessa abertura e fechamento da pelve em relação ao sacro. Eu também, além dessa diferença na abertura, eu vou ter a interconexão dos ligamentos, que vão conectar a lombar com o sacro e com os ilíacos. Eu repito 1000 vezes, Stephanie, nem se preocupe. Deixa eu voltar de novo. Vamos lá. Então, a pelve basicamente vai servir para fixação de músculos da locomoção e da postura. Contém e protege as vísceras pélvicas. Então, dentro da pelve eu vou ter as vísceras acopladas ali. E sustentação da musculatura do períneo. E aí eu tenho os tipos de pelve. Então, as pelves ela pode ser chamada ginecoide, androide, antropoide e platipeloide. De maneira geral, as duas primeiras, ginecoide e androide, são as mais comuns, as que você mais vai ver. Que aí a ginecoide mais característica da mulher, que tem um formato mais amplo, tem o espaço da pelve mais amplo, e androide, mais comum em homens, que é mais estreito. Maior na mulher, porque facilita a questão do parto, né, do bebê ficar localizado. Também tem o tipo antropoide, que também tem um formato oval, mas é mais estreito e aí dificulta o parto. E platipeloide, que é mais raro de acontecer, também dificulta o parto. Aí, logo após, vai vir a imagem para vocês, mostrando toda a questão ligamentar que conecta os ilíacos com o sacro e com a lombar. Eu tenho ligamentos que vêm desde a coluna, se fixam no sacro. Do sacro, eu vou ter os ligamentos fixando o contato do sacro com os ilíacos. E dos ilíacos, o contato do acetábulo com o fêmur também é revestido por ligamento. Então, cada estrutura dessa tem conexão ligamentar.
que serve tanto para proteção quanto para auxiliar nos movimentos ou restringir algum tipo de movimento. Então, serve para tudo isso. Ou proteção, ou restringir algum tipo de movimento, ou favorecer algum tipo de movimento. E aí aqui uma imagem mostrando a comparação entre as pelvis. Então, a pelve feminina, ela tende a ser mais larga em cima e mais estreita embaixo, inicialmente, para o bebê se acoplar. No momento do parto, né, ou durante o processo da gestação, eu vou ter uma mudança aí, uma abertura mais embaixo para o bebê passar. Aqui já é uma imagem do ilíaco. Na verdade, aqui tanto na vista anterior, quanto na vista lateral, quanto na vista medial. E aí eu vou ter alguns acidentes OCI específicos do ilíaco. São eles, né? Antes dos acidentes, didaticamente a gente divide o ilíaco em 3 partes. O osso ilíaco, a parte mais superior, chamada de íleo, a parte mais inferior e posterior, chamada de isquio, que vai ter a tuberosidade isquiática, vamos falar mais para frente, onde a gente geralmente apoia o bumbum, senta, e a parte mais anterior, chamada de pubis, que tem cartilagem próximo, que inflama, que é muito comum também ter patologias aí. E o acetábulo. O acetábulo está no centro e é quem vai favorecer a conexão do ilíaco com a cabeça do fêmur, a conexão do tronco com os membros inferiores. Certo? E aí a gente começa alguns acidentes voltados para o ilíaco. Então, vou ter a face glútea na parte do ilho, onde vão se fixar os músculos glúteos. Então, está aí a face glútea. Também vou ter próximo à face glútea, as linhas glúteas. Então, veja a imagem anterior, ó. Eu tenho toda a região chamada de face glútea, e dentro da face glútea eu vou ter linhas. Uma linha glútea dita anterior, dá para ver aí na imagem, acredito. Uma linha glútea dita posterior, e uma linha glútea mais abaixo chamada inferior. Então, linha glútea anterior, linha glútea posterior e linha glútea inferior. E toda a região chamada de face glútea. E à frente da linha glútea inferior, uma parte mais espessa, mais grossa, a gente tem o corpo do ilho. Então, o ilho vai ter essas estruturas aí. Então, face glútea, linha glútea anterior, linha glútea posterior, linha glútea inferior, corpo do ilho. Isso tudo numa vista mais lateral. Imagina o ilíaco aqui, você vendo de lado. Agora, já numa vista, mais anterior, e aí o que acontece? Aí você vai ter... Opa, que desalinhou aqui o slide. Você vai ter a asa do ilho, que é toda essa parte de cima, e dentro da asa do ilho você vai ter as espinhas. Espinha ilíaca antero-superior, uns ossinhos que você sente aqui na frente do quadril, são fáceis de sentir, palpar, durinhas assim na frente. Espinha ilíaca antero-superior, e abaixo dessa linha, essa já não é mais tão fácil de palpar, a gente vai ter a espinha ilíaca antero-inferior, tá abaixo. Como se eu tivesse visto um ilíaco de frente. Vou ter a espinha ilíaca antero-superior e antero-inferior. E toda essa parte mais de cima é chamada asa do ilho. Acima mesmo, eu vou ter a crista ilíaca. Então, se eu pego o ilíaco, toda a parte de cima é chamada de crista ilíaca. Inclusive, é ponto importante de palpação, você palpar e sentir a crista de vocês. Se você pegar no quadril de vocês, dá para sentir essa crista ilíaca, dá para você palpar. E já numa vista mais medial, logo atrás, né, ou na parte de trás dessa asa do ilho, você vai ter a espinha ilíaca póstero-superior e a espinha ilíaca póstero-inferior. A póstero-superior é fácil de sentir aqui atrás, na região posterior. Em algumas pessoas tem até uma marquinha que é fácil de palpar, ou para outras não. Outras pessoas, como é que você faria? Você colocaria suas mãos sobre a crista ilíaca lateralmente, seus polegares tendem a cair sobre a espinha ilíaca póstero-superior. Essa é a localização da palpação. Então,
na parte da frente, a gente tem a espinha ilíaca antero-superior e a espinha ilíaca antero-inferior. Na parte de trás, a gente tem a espinha ilíaca póstero-superior e espinha ilíaca póstero-inferior. E toda essa parte aqui da frente, relacionada à fossa, ao asa do ilíaco, é a fossa ilíaca. Então, deixa eu voltar a imagem lá. Então, a gente vai ter tudo chamado de asa do ilho. E duas pontinhas na frente, uma espinha ilíaca antero-superior, uma espinha ilíaca antero-inferior. Na parte de trás, acima a gente vai ter uma crista, e na parte de trás, duas espinhas também. Espinha ilíaca póstero-superior, espinha ilíaca póstero-inferior. E dentro dessa região, então, tem as espinhas antero e póstero. Na parte de dentro, eu vou ter a fossa ilíaca, onde vai se fixar o músculo ilíaco, que faz parte do ilho psoas. Eu tenho psoas maior, que vem das lombares e desce, o músculo ilíaco que se fixa na fossa ilíaca, e esses dois vão se fixar lá na coxa femoral, lá no fêmur. Mais atrás eu vou ter uma face auricular. Não sei se você vê, atrás da fossa ilíaca parece uma orelha, ou os estudiosos, quando deram a nomenclatura, pensaram como se fosse uma orelha e deram o nome de face auricular. Você poderia dizer até para o sacro, que seria a região daqui do ilho em que o sacro vai se conectar. Aí ele chama de face auricular para o sacro. Acima da face auricular, toda essa região mais rugada é chamada de tuberosidade ilíaca. Então, na frente eu tenho fossa ilíaca, mais atrás eu vou ter face auricular, que é a região que vai se conectar com o sacro, e tuberosidade ilíaca. Depois, em outra imagem, a gente vai ter linha pectínea do pubis, então já vem no... Opa, passou um slide. Já vem no pubis, linha pectínea, está acima da região do pubis. Vamos ter uma face sinfisal do pubis. Essa face sinfisal é justamente onde vai ter a cartilagem que vai se conectar com o outro ilíaco. Então, o ilíaco ele tem conexão com o outro ilíaco pelo pubis e a cartilagem que está ali no meio. E ele tem conexão com a parte posterior com o sacro. Então, a face auricular de um lado se conecta com um lado do sacro, a outra face auricular com o outro lado do sacro. Por isso que forma a cintura pélvica. Contato dos ilíacos com o sacro e na frente, entre eles, por conta da sínfise púbica. E mais acima dessa linha pectínea, a linhazinha que tem próximo do pubis, mais acima, como se fosse na divisória do ilho, já vindo para o pubis, a gente tem a linha arqueada, parece um arco. Aí chama a linha arqueada do ilho, depois vem e se forma a linha pectínea até chegar ao pubis. Qual delas, Stephanie? No caso, as linhas que eu estou falando aqui embaixo, linha pectínea do pubis e face sinfisal. A linha arqueada é como se fosse a região de transição. Então, como se eu estivesse saindo do ilho e indo para o pubis. Ok? Então, a linha arqueada, quando estivesse saindo do ilho e indo para o pubis, linha pectínea e a face sinfisal são já do pubis, porque são em regiões, no caso, a face sinfisal, onde eu vou ter a cartilagem, que vai se conectar com outro osso, no caso, com outro ilíaco. Ok, Stephanie? Tudo bem agora? Diz para mim aí para poder seguir. Beleza, então. E aí, em outra vista já, eu tenho ramos do pubis. Então, você pegar o pubis, ele forma um arco, né? Ele é dividido, tem um espaço no meio, forame obturado. E aí, entre esses dois, eu tenho os ramos, né? Para chegar e formar o pubis. Um ramo chamado ramo superior do pubis, está acima, e um ramo que está mais embaixo desse espaço, desse buraquinho, chamado ramo inferior do pubis. Então, eu tenho dois ramos que vão se juntar e formar o pubis, vão se juntar e formar essa face sinfisal. Ok? Nessa imagem aqui. E tem o corpo do pubis também. O corpo do pubis já vai ser na parte mais central. Então, eu tenho ramo superior, ramo inferior, eles se conectam, forma o corpo
do pubis e logo depois a conexão final face sinfisal. Aqui outra imagem mostrando o ramo inferior do pubis, ele já se liga, né, se conecta com o ramo do isquio, que a gente didaticamente divide ilho, isquio e pubis, mas é um osso só, né? A gente está falando do ilíaco, uma coisa só. Ok? E aí, já na região do isquio, né, então saindo do ramo inferior do pubis e partindo para o ramo do isquio, então a gente já está entrando no isquio agora. A próxima imagem a gente vai ter a tuberosidade ou túbero isquiático. Tuberosidade isquiática também pode ser chamada túbero isquiático. E seria geralmente a região que a gente senta e que vai apoiar o bumbum, esse ossinho, a tuberosidade ou túbero isquiático. Tem pessoas, né, do dia a dia que acabam escorregando esse túbero isquiático, em vez de sentar sobre ele, acaba sentando mais baixo e senta lá no sacro. Já não senta na tuberosidade. E aí, inclusive, pode gerar dores na coluna, pode gerar um monte de alterações e patologias voltadas para isso, para a questão da postura, do ajuste na postura sentada. Mas se a gente fizesse um teste com vocês aqui, do tipo, aí onde você está na sua casa, pedindo para você tentar se ajustar, alinhar a postura, apoiar as suas tuberosidades isquiáticas sobre a cadeira e ficar um tempinho, uns 5 minutos, 10 minutos, tenho certeza que daqui a 1 minuto depois, ou um tempo depois, a maioria ou todos já estariam mais relaxados. Se não já tiver alguém que está deitado ou algo do tipo, porque a gente acaba relaxando esse tipo de postura, esse tipo de padrão. Certo? Aí, na sequência, a gente vai ter o corpo do isquio. Então, vê que os 3 ossos têm corpo do ilho, corpo do pubis e corpo do isquio. E, posteriormente, a gente vai ter uma proeminênciazinha chamada espinha isquiática. Se a gente tem a espinha ilíaca, antra, superior e póstero, a gente tem também uma espinha isquiática. Ok? E vamos ter uma incisura. Incisura isquiática menor e incisura isquiática maior. Se você ver, abaixo da espinha tem uma curvinha menor, aí eles dão o nome de incisura isquiática menor. Acima da espinha uma curvatura maior, eles dão o nome de incisura isquiática maior. Lembra que a anatomia, mais uma vez, é sempre associativa. Então, acima da espinha e tem uma curvatura maior, incisura isquiática maior. Abaixo da espinha, uma curvatura menorzinha, incisura isquiática menor. E aí a gente finaliza os acidentes ósseos do ilíaco. Ana, não está aparecendo para você? Pessoal, vocês estão conseguindo ver o slide? Para vocês aparecem aí? Para mim aqui está aparecendo normal. Porque para Ana Carolina não está aparecendo. Embora aqui na gravação depois, quando vocês pegarem o vídeo, vai estar aparecendo para vocês. Então não se preocupa, que de todo jeito vai estar gravado. Alguém disse que está normal, 2 normal, os outros não aparece. A não ser que eu tente fechar e abrir novamente. Deixa eu tentar fechar e abrir de novo, então. Só 1 minuto, pessoal. Então, vou fechar novamente e vou tentar abrir para ver se dessa vez agora todo mundo consegue ver. Esse não é muito grande e ele consegue abrir. A aula de membro superior aqui ela é maior, porque tem parte muscular e plexo. Aí demora mais para abrir aqui. Deixa eu tentar novamente. Agora está dando erro. Que coisa, agora está dando erro geral. Deixa eu tentar projetar, então, a partir da minha tela. Eu acho que vai ficar mais fácil para vocês verem. Vejam se vocês conseguem ver minha tela, pessoal. Aparece para vocês aí? Deixa eu botar assim. Aparece para vocês aí a tela? Acho que agora todo mundo visualiza. Então eu mostro por aqui. Qualquer coisa, se eu precisar falar algo, aí eu mudo. Tudo bem? Acho que agora aparece para todo mundo, né?
E naquela forma de projeção nem sempre aparece. Então, vamos lá. Recapitular de novo ilíaco. Hoje ainda no finalzinho eu falo de novo do plexo. Vou tentar abrir ele aqui para vocês. Então vamos lá. Então a gente estava lá nos ossos, didaticamente, o ilíaco. Boa noite, Heraldo. Ele é dividido em 3 partes, ilho, isquio e pubis. E a gente vai ter no centro o acetábulo, que vai conectar o ilíaco com o fêmur. E aí vem os acidentes. Primeiro, agora, os acidentes ósseos do ilho. Então, a gente vai ter a face glútea, onde vamos fixar os músculos glúteos. E também nessa região eu tenho linhas. Uma linha glútea anterior, essa aqui. Uma linha glútea posterior, essa mais aqui. Mais abaixo, uma linha glútea chamada inferior. E na frente, na parte mais anterior, o corpo do ilho. Lembra que os 3 ossos têm corpo. Depois eu tenho toda essa parte aqui, ele considera como a asa do ilho, e aí dentro da asa do ilho a gente vai ter a espinha ilíaca anterosuperior, essa pontinha que vocês conseguem sentir em vocês na parte anterior do quadril, e mais abaixo, que já não é tão fácil sentir, a espinha ilíaca antero-inferior. Na parte posterior, antes disso a parte posterior, toda essa parte de cima é chamada crista ilíaca, vocês conseguem sentir em vocês, tocar por cima do quadril. E numa vista mais posterior, nessa mesma região da asa do ilho, a gente vai ter as espinhas, só que nesse caso posteriores. Espinha ilíaca póstero-superior, espinha ilíaca póstero-inferior. E toda essa parte mais cavada, né, mais escavada, é chamada de fossa ilíaca, que é onde se fixa o músculo ilíaco. O músculo ilíaco vai se conectar com o músculo psoas maior, esses juntos formando o ilho psoas, que conectam desde a lombar, aí se fixa no quadril, no ilíaco, e vai até a coxa femoral. Então, essa musculatura ilho psoas é bem interessante nisso, quando a gente fala mais para frente, porque ela conecta as 3 regiões da coluna. Vindo um pouquinho mais, próximo das espinhas pósteras superiores e inferiores, a gente vai ter uma regiãozinha que parece uma orelha, chamada face auricular, por isso que deu o nome da auricular. A face auricular do sacro para o sacro, porque é a região do ilíaco que vai se conectar com o sacro. E acima da face auricular, eu tenho toda uma região chamada tuberosidade ilíaca. Depois, eu vou ter uma vista medial, uma linha. Então, é já a transição final, saindo do ilho, indo para o pubis, chamada de linha arqueada, porque ela parece um arco, um formato de arco. Logo depois, uma linha próxima do pubis, chamada linha pectínea, é bem fininha, do pubis, e culmina, ou se termina, numa face chamada sínfisal do pubis, que é onde vai se inserir a sínfise púbica, que é uma cartilagem que conecta um ilíaco a outro ilíaco, onde pode ter processo inflamatório, que é a pubalgia ou pubeite. Vocês vão ouvir falar dessas patologias depois. Numa vista agora mais anterior, eu tenho logo abaixo da linha pectínea, toda essa parte mais grossinha, um ramo, chamado ramo superior do pubis. E mais abaixo, um outro ramo, chamado ramo inferior do pubis. Entre os ramos, eu tenho o corpo do pubis, assim como tinha o corpo do ilho. Forame obturado ou obturatório, vai estar no meio, também tem fixação muscular e ligamentar. E mais embaixo, saindo do ramo inferior do pubis, vai começar o ramo do isquio. Toda essa parte aqui, ramo do isquio. E depois a gente entrou para falar do isquio, propriamente dito, que é a parte mais inferior e mais posterior do osso do ilíaco. Aí, no isquio, né, abaixo do ramo do isquio, a gente tem uma região chamada tuber esquiático, ou tuberosidade esquiática, que são os ossinhos que a gente se apoia sentado. Eu até falei para vocês, tentem sentar alinhados, apoiando esse ossinho, seria onde você senta, mas tem gente que numa aula ou num local qualquer que está sentado acaba escorregando e sentando praticamente no sacro, no quadril ou até na lombar. Não senta sobre esses túberos esquiáticos, que deveria ser o normal. Logo depois, a gente vai ter toda essa parte aqui, logo após o ramo e logo após a tuberosidade esquiática, como o corpo do isquio. E na pontinha desse corpo do isquio, eu vou ter uma ponta chamada espinha esquiática. Assim como tinha espinha ilíaca, eu tenho aqui espinha esquiática. Acima da espinha esquiática, uma curvatura maior, chamada de incisura esquiática maior. Abaixo da espinha esquiática, uma curvatura menor, chamada de incisura esquiática menor.
E aí foi quando a gente iria começar a falar do fêmur. Tudo bem até agora, pessoal? Eu sei que tem muita estrutura, mas deu para acompanhar esses nomes aí? Fala para mim, só para eu poder seguir. E aí mostrar para vocês fêmur, joelho, acho que chega até joelho. E aí eu pego e vou para o plexo mais uma vez. Para a gente repetir ele, que nervos, né? É uma coisa que você vê, mas nem sempre fica bem gravado na sua cabeça. Como você fez o desenho, e espero que a maioria tenha feito, e aí, não, vou colocar de novo. E aí, no caso, o desenho está recente, eu vou reavivar de novo, falando sobre o plexo para vocês mais uma vez, tá bom? Deixa eu botar de novo a imagem para vocês. Vou compartilhar de novo. E aí vai ficar aparecendo para vocês agora. Consegue ver novamente, pessoal? Fala para mim aí. Aparece para vocês a imagem agora? Sim, né? Beleza. E aí, vamos lá. Agora vindo para o fêmur agora. Então, eu já saí do ilíaco, e agora eu vou falar do fêmur, que é aquele osso que vai conectar-se com o ilíaco para formar o contato do membro inferior. E aí, o osso fêmur, ele vai ter algumas estruturas aí. Mais acima, nessa vista mais anterior, eu tenho a cabeça do fêmur, assim como qualquer outro osso tem cabeça. E vou ter dois trocânteres. Um trocânter dito trocânter maior, e um trocânter bem pequenininho, dito trocânter menor. Logo abaixo da cabeça, não está descrito aí, mas é o colo, né, da cabeça do fêmur. Na mesma altura dos trocânteres maior e menor, eu vou ter uma linhazinha disso vindo na vista anterior. Então, na outra vista, você consegue ver melhor os trocânteres. Na vista anterior, vai ter uma linha que cruza, como se ligasse de um trocânter ao outro, chamado linha intertrocantérica, justamente pelo nome. Ela está entre os trocânteres. Aí, logo abaixo, todo o prolongamento ósseo, toda a continuidade, chamado corpo do fêmur, né, corpo do osso fêmur. E lá no final vai ter um espaço em que se conecta, se acopla a patela, que vai poder deslizar lá, é chamado face patelar. Lá na frente, quando vocês ouvem falar patologia de joelho, tem uma das patologias que é chamada síndrome fêmuro-patelar, que é justamente uma alteração nesse contato da patela com o fêmur, com essa região da face patelar. Um contato entre os dois. E aí, já numa vista mais posterior, então a gente estava numa vista anterior, agora eu estou numa vista posterior. Visualmente agora dá para ver melhor os trocânteres. Então vou ter o trocânter maior, trocânter menor. E agora na vista posterior eu tenho uma crista intertrocantérica. Então vejam só, pessoal. Na parte anterior eu tenho uma linha intertrocantérica, está entre os trocânteres. Na parte posterior eu tenho uma crista, chamada crista intertrocantérica. Ok? Ó, linha intertrocantérica. E aqui, crista intertrocantérica. Indo lá para baixo agora, mesmo na vista posterior, eu vou ter uma proeminência na parte medial, em que vai ter musculatura adutora asfixando, chamado tubérculo do adutor. Vou ter músculos adutores asfixando aí. E toda essa parte aqui, não essa parte mais redondinha aqui, mas próximo da pontinha, lateralmente, medialmente nesse caso, eu ia dizer lateral, mas medialmente, chamado epicôndilo medial. Assim como no cotovelo a gente tem os côndilos e os epicôndilos, aqui do fêmur em relação ao joelho, a gente também tem côndilos e epicôndilos. Então a gente vai ter epicôndilo medial e epicôndilo lateral. Seguindo mais um pouquinho, e sim, no centro, aqui, ó, uma face chamada poplítea, onde lá vai se fixar o músculo poplíteo. Vamos falar depois na parte muscular. Seguindo ainda, então, veja, a gente estava numa vista anterior, partindo para uma vista posterior, sendo que dessa foto, dessa vista posterior, faltou a gente falar dessa parte do meio, em que agora sim, a gente tem uma linha, logo abaixo da crista, descendo, é chamada de linha áspera, ela desce, e essa linha áspera, quando chega próximo da fossa poplítea, ela vai se ramificar em duas. E essas duas estão acima dos côndilos, então elas são chamadas linhas supracondilares. Então eu tinha a linha áspera que vinha no meio, essa linha áspera se ramifica em duas.
uma medial e uma lateral. Como elas estão acima dos côndilos, elas são chamadas supracondilares. Supracondilar medial, supracondilar lateral. E aí embaixo eu tinha lateralmente e medialmente os epicôndilos, epicôndilo medial e epicôndilo lateral. E próximo aos epicôndilos, justamente quem vai realmente se articular com o joelho embaixo, na verdade com a tíbia, são os côndilos, côndilo medial e côndilo lateral. Entre esses côndilos e os côndilos da tíbia, eu vou ter os meniscos ali. Os meniscos vão estar ali embaixo e vão dar essa conexão do fêmur com a tíbia e permitir os movimentos de flexão e extensão do joelho. Então, isso favorece isso aí. Em outra imagem já, vendo só a parte superior do fêmur, na cabeça do fêmur, eu tenho um buraquinho chamado fóvea da cabeça do fêmur, de onde vai partir um ligamento, chamado ligamento redondo, que ele tem função de nutrir a cabeça do fêmur. A cabeça do fêmur pode acontecer em alguns momentos por compressão, por impacto, de gerar quadros de artrose dessa articulação. É muito comum você ter artrose da coxa femoral, que é essa articulação aí. Vamos falar ainda sobre articulação numa aula para frente. E, não sei se dá para ver na mesma imagem, mais à direita tem um espaço, um buraquinho chamado fossa trocantérica. Uma fossa, um buraco que está entre os trocânteres. Repito sim, Stefano. A cabeça do fêmur, na cabeça do fêmur, eu vou ter um espaço, um buraquinho, que parte um ligamento dali. Aí na aula de articulações vai aparecer, chamado ligamento redondo. Ele serve para nutrição dessa cabeça do fêmur, que por algum motivo de compressão, ou seja, de impacto dessa cabeça com o acetábulo, isso pode causar quadros de artrose. Vocês vão ver falar sobre isso mais para frente em outras disciplinas. E aí esse ligamento serve para essa nutrição aí. Quando eu não tenho uma boa nutrição e quando eu tenho uma diminuição do espaço da articulação, do contato entre o fêmur com o acetábulo está cada vez mais próximo, colado, aí eu tenho os quadros de artrose. E mais à direita, eu vou ter uma cavidade, vou ter um espaço chamado fossa trocantérica, uma fossa que vai estar entre os trocânteres. E aí a gente já viu tudo do fêmur, porque agora já vem a patela na sequência, na aula de vocês. Tudo bem? A patela, basicamente, não tem muitas estruturas, ela é facinha, tranquila. A gente vai ter uma face anterior, que é essa face que você consegue tocar, né, no seu joelho aí. E vai ter uma face articular, que está internamente, que conecta-se com a face articular do fêmur, que a gente viu lá na foto do fêmur. Na parte mais superior, essa parte mais superior é chamada de base. E a parte mais inferior, que é mais pontuda, chamada de ápice. Também vou ter uma margem mais lateral, chamada margem lateral. E uma margem mais medial, chamada margem medial. Agora deixa eu voltar para a imagem aqui de novo. E aí o que acontece? Quando eu tenho alteração desse contato da patela com o fêmur, no seu encaixe, isso pode fazer com que essa patela vá mais para dentro, mais para medial, ou mais para lateral. Porque eu tenho também ligamentos que se fixam lá, tenho estruturas que conectam. E o quadríceps, que é a musculatura que vamos falar na parte muscular, também tem fixação passando pela patela e se fixando na tuberosidade da tíbia, que está abaixo. Se eu tenho um desequilíbrio dos vastos, vasto medial e vasto lateral, isso pode favorecer com que essa patela desloque mais para dentro ou mais para fora. Que ela desloque mais medial ou mais lateral. Se ela desloca mais medial ou lateral, ela já não vai mais movimentar na face articular natural dela. O que vai fazer com que a patela deslize agora sobre o côndilo, que a gente acabou de falar. Côndilo medial ou lateral. A depender se essa patela está mais medial ou se ela está mais lateral. E aí é quando começam os quadros de condromalácia patelar, ou condropatia, que vocês vão ouvir falar depois, são os desgastes da cartilagem que fica entre os dois, entre a patela e o fêmur. E aí começam os quadros de dor severa no joelho, por conta dessa alteração dessa região. Certo? Tudo bem? E aí é quando você depois começa a entender o contexto da doença. Então, deixa eu de novo projetar lá para vocês. E aí você deve estar vendo a patela de novo. Não é isso? Está aparecendo para você? E aí por isso que é importante entender a anatomia, porque quando a gente fala de patologias, fica fácil de entender. Porque aí você sabe quem que está ali.
Ok? Professor, tá aparecendo não. Não está aparecendo para vocês, não? Vou tentar de novo. Para mim tá aparecendo. Deixa eu ver se agora vai. E agora? Aparece agora? Tá aparecendo. Tá, beleza, então. E aí, na sequência, viria a tíbia. A tíbia é o osso de baixo. Eu vou fazer o seguinte hoje. Vou falar da tíbia. E aí, vou deixar a fíbula e o membro, a parte dos pés para a próxima aula, justamente com a articulação. E aí, depois eu volto para falar um pouquinho de plexo braquial, e a gente finaliza com os exercícios que eu vou passar para vocês. E aí, estamos lá na tíbia. Deixa eu só voltar para a foto inicial da tíbia. Isso aqui. E aí, a tíbia ela também vai ter alguns acidentes aí, que para a gente, né, principalmente das duas áreas, mas a físio é bem importante. Vou ter os côndilos, côndilo lateral e côndilo medial, que se conectam com os côndilos do fêmur, através dos meniscos, na verdade. Entre eles só vai ter os meniscos ali. Então, vou ter o côndilo lateral e medial. E no meio, no centro, a tuberosidade da tíbia. É a TAT. Vocês conseguem sentir isso? Se você palpar em vocês aí, abaixo da patela, se você for seguindo, depois que você passar o tendão patelar, você vai sentir uma ponta, uma proeminência óssea. Não sei se vocês conseguem achar aí. Essa proeminência óssea, chamada de tuberosidade da tíbia, a tuberosidade anterior da tíbia, ou alguns chamam de TAT também. Descendo mais, todo o prolongamento ósseo, chamado de corpo da tíbia, né, corpo do osso tíbia, assim como no fêmur tinha o corpo. E lá embaixo, eu vou ter a incisura fibular, região que vai se conectar distalmente com a fíbula, e do outro lado, o maléolo medial. Então, lá nos tornozelos, quando a gente falar de tornozelo, você vai ver que tem os maléolos. Maléolo medial, também vai ter o maléolo lateral. Maléolo medial, formado pelo osso da tíbia. Maléolo lateral, formado pela fíbula. Tudo bem? Isso é bem importante. Que vai dar a conexão e vai formar as bolinhas do tornozelo de vocês. Já em outra vista, aí eu já tenho uma face articular em cima, mais superior, fibular. Então a fíbula se articula na incisura fibular, que está embaixo, e se articula na face articular fibular do côndilo lateral, que está em cima aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Então ela tem conexão com a tíbia em dois pontos, em cima e embaixo. E entre os dois ossos, assim como no rádio 1 não existia, eu vou ter uma margem interóssea em cada osso, e entre eles vai ter uma membrana chamada membrana interóssea. Ok? Seguindo mais um pouquinho, em cima dos côndilos, no centro, a gente vai ter duas pontinhas chamadas de eminência intercondilar, onde está marcado aqui no slide, ó, no centro. Quando eu mandar para vocês uma videoaula aqui mostrando a peça, eu estou sempre tentando fazer isso, né? Mostrar o slide, conversar aqui com vocês, depois mandar alguma videoaula com o osso sendo mostrado, ou com articulação ou com músculo, para tentar fixar, para depois, quando a gente voltar, ter a parte prática presencial. Porque algumas imagens aqui dá para ver melhor umas estruturas, outras não. E aí na peça não vai ter dúvida. Logo abaixo, eu vou ter uma outra linha chamada linha do músculo sóleo, abaixo desses côndilos. Essa linha aqui, ó. E lá embaixo, próximo do maléolo medial e mais posterior, eu vou ter uma fendazinha pequena chamada de sulco maleolar. Também, na videoaula, quando eu mandar para vocês, vai ficar mais claro para você enxergar isso. Agora, numa vista superior, então olhando essa tíbia de cima, eu tenho as faces articulares superiores, que é onde vão se fixar os meniscos. E os meniscos vão se conectar com o fêmur. Em outra imagem, na sequência, eu tinha as faces articulares superiores. No meio, todo esse meio, é a eminência intercondilar, que a gente já tinha visto em outra imagem. E na eminência intercondilar, a gente vai ter duas pontinhas chamadas de tubérculos intercondilares. Quem está mais lateral, chamado tubérculo intercondilar lateral. Que está mais medial, chamado tubérculo intercondilar medial. À frente desses tubérculos e atrás desses tubérculos, a gente vai ter dois espaços chamados de área. Área intercondilar anterior, está aqui, e outro, área intercondilar posterior.
Nessas regiões eu vou ter a fixação dos ligamentos, ligamento cruzado, anterior e posterior. A classificação cruzada, a gente vai citar na outra aula da articulação, mas já adiantando para vocês, ela se dá em relação à tíbia, no caso. E assim, deixa eu aparecer de novo para vocês me verem. Ligamento cruzado anterior, vamos falar dele depois. Ele sai da parte, o ligamento cruzado anterior, o famoso LCA. Ele sai da parte posterior do fêmur e ele cruza para a parte anterior da tíbia. Por isso o nome é anterior. O ligamento cruzado posterior, ele sai da parte anterior do fêmur e vai para a parte posterior da tíbia. Então, a nomenclatura anterior e posterior é em relação à tíbia. Cruzado anterior sai da parte posterior do fêmur e cruza para a parte anterior da tíbia. E o cruzado posterior da parte anterior do fêmur e vai até a parte posterior da tíbia. O que é que esses ligamentos fazem? Vão limitar, de certa forma, e auxiliar a extensão e a flexão, ou a anterioridade, na verdade, melhor dizendo, e a posterioridade da tíbia. Então, imagina assim, eu tenho a conexão do fêmur com a tíbia, entre eles eu tenho os meniscos. Eu tenho um ligamento cruzado anterior que ele impede o excesso de anterioridade dessa tíbia. Imagina uma flexão de joelho, a tendência da tíbia ela deslocar para frente. Para ela não ir além do normal, quem sustenta isso é o ligamento cruzado anterior. Agora, se eu tivesse uma hiperextensão de joelhos e essa tíbia fosse mais posterior, quem impede que ela vá muito posterior é o ligamento cruzado posterior. Então, eles têm função de impedir ou limitar, na verdade, a anterioridade da tíbia e a posterioridade da tíbia. E aí isso pode prevenir lesões ou pode favorecer algumas lesões aí, quando vocês forem ver a parte de membro inferior sobre lesões. E aí eu tenho toda essa região aí, que vocês estavam vendo na imagem. Está aparecendo para vocês a imagem, pessoal? Já na parte mais embaixo, vista de baixo agora, aí eu tenho uma face articular inferior da tíbia e a face articular do malelo medial, que vão se articular essas regiões com os ossos do taço, somente o talos, e aí vai seguir depois toda a parte óssea voltado para o pé. Na sequência da nossa aula, logo depois dessa parte óssea e tíbia, viria a fíbula. Então, o que é que eu vou fazer? Vou segurar aqui de estruturas até a tíbia. Vou comentar um pouco para vocês aqui. Vou abrir a aula mostrando do plexo. Então, vou falar novamente do plexo braquial. E aí a gente para. Se vocês tiverem perguntas, me manda aí no chat e eu vou mandar as atividades para vocês relacionadas a esse assunto, né? O vídeo, as fotos e coisas para você treinarem. A videoaula geralmente vai dar uma clareada, enquanto a gente não pode ter a prática comigo lá e com os monitores. Então, a gente viu dessa parte de osteologia ilíaco, fêmur, patela e tíbia. Então, falta a gente depois terminar fíbula, toda a parte do pé. Aí vou juntar com a parte de articulação. Agora, deixa eu só interromper aqui, eu abrir para vocês o outro material. Vamos voltar lá na aula que a gente falou de plexo braquial. Já que vocês fizeram uma atividadezinha que foi desenhar o plexo braquial. Espero que tenha dado para absorver mais o plexo quando vocês desenharam. E aí eu queria só abrir aqui para vocês de novo, para a gente dar uma comentada sobre o plexo, porque tem muita relação interessante voltada para os nervos. E aí deixa eu só ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Vocês conseguem ver aqui agora, pessoal? Sim ou não? Conseguem ver essa imagem? Dá para ver. Ah, maravilha, então. Sim, aí? Beleza. Agora voltando para a parte superior, finalzinho da nossa aula passada, só para dar uma relembrada de novo. E aí a gente tinha os nervos, os ramos nervosos, que saíam lá da cervical, mais precisamente de C5 a T1. Então, finalzinho da nossa cervical é de onde vão sair os nervos que vão inervar toda a parte do membro superior. Então, eles saem de C5 a T1. Por que é interessante saber disso, professor?
Lá na frente vai ser muito interessante quando você estudar as patologias que têm correlação com nervos e quando o paciente te fala uma dor na mão, no cotovelo, no ombro, pode ter relação com estruturas da mão, do cotovelo, do ombro, mas também pode ter relação com a cervical. Hoje mesmo eu tive um exemplo em casa muito relacionado a isso, assim, tive um paciente real. Minha irmã estava em casa, deixa eu só contar a breve história de caso clínico antes de falar do plexo. E aí, o que aconteceu? Fui resolver umas coisas minhas, estava fazendo meus afazeres, de repente minha irmã chega na nossa casa aqui, ela estava assim, literalmente, e qualquer movimento que ela fazia aqui, estirava tudo e dava uma pontada, uma dor muito forte, ao ponto de ela gritar de dor e chorar. Aí levaram para mim para fazer o atendimento. Joga as bombas para nós, né? Geralmente a gente pega só as bombas. E aí, vamos lá atender minha irmã. E aí fui fazer técnicas mais de terapias manuais, a turma de física vai ver isso depois, relaxamento dessa musculatura, alguns movimentos mais sutis. No final do atendimento, ela estava dessa forma, não estou exagerando, se eu quiser, é porque não deu para bater foto, mas no final ela já estava com o pescoço aqui, ainda estava um pouquinho travado, mas já estava retinha e menos dolorido. E aí, o que é que pode ter a ver esse tipo de alteração? Torcicolo, com depois dor no ombro, com dores. Esse tipo de correlação, futuramente, é importante. Tanto os profissionais aí da educação física, quanto os profissionais da física começaram a se questionar. Por que meu cliente está chegando com a dor no ombro e que não melhora de jeito nenhum? Por que meu cliente está chegando com a queixa na cervical? Por que chega com a queixa no punho? E aí a gente vai, a partir da anatomia, uma das disciplinas base, depois biomecânica, cinesiologia, fisiologia, vocês vão estudar depois, montar esse quebra-cabeça para poder entender por que esse paciente está com dor naquele local. E simplesmente ele só chega para você com dor e dizendo assim, resolve o meu problema. E você vai lá e te vira e resolve. Como meio que foi hoje. Tipo assim, chegaram para mim, Eduardo, resolve a bronca aí. Ela tá gritando de dor, chorando, dá teu jeito. Vê a bronca que a gente pega algumas vezes. E geralmente só chega pra gente assim. Aí nesse momento você tem que ter muita calma, respirar fundo. E aí vamos lá ver o que é que dá para fazer. E com leves mobilizações, não fiz nada brusco, só movimentos leves, ela saiu do pescoço totalmente torto e ficou mais neutro. E já ficou sem dor, agora mais de noite. Ela me mandou mensagem, já tá bem melhor. Não está 100% sem dor, mas para um primeiro atendimento já está uns 90% já. Voltando para o plexo agora, e aí a gente tem as raízes que saem de C5 a T1, que vão para todo o membro superior. A partir das raízes, a junção delas, ó, ver que C5 consegue se conectar com C6, C7 ela segue sozinha, C8 e T1 se conectam. E vão formar os troncos, tronco dito superior, tronco superior, formado pela união da raiz de C5, C6, tronco médio, formado pela raiz de C7, tronco inferior, formado pela raiz de C8, T1. A partir desses troncos, superior, médio e inferior, eu vou ter a formação das divisões. Na verdade, esses troncos se ramificam e se dividem em divisão anterior, vamos ter 3 divisões anteriores, e divisões posteriores. Vamos ter também 3 divisões posteriores. Então, divisão anterior, que vem da raiz de C5, C6. Divisão anterior, que vem de C7, elas vão se juntar. E eu tenho a divisão anterior de C8 com T1. Abaixo, eu vou ter as 3 divisões posteriores, que vão seguir e formar nervos abaixo. Seguindo ainda, aí eu vou ter os fascículos, a junção da divisão anterior de C5 e C6 com a divisão anterior de C7, não sei se vocês conseguem acompanhar meu mouse aqui, forma um fascículo lateral. A divisão, né, anterior de C8 com T1, ela sozinha forma o fascículo medial. E as 3 divisões posteriores, aqui de baixo, ó, juntas, formam o fascículo posterior. Então tem fascículo lateral, fascículo medial, fascículo posterior. E depois dos fascículos, eu vou ter a formação dos principais nervos do membro superior. Lá na frente, a gente também vai ter uma aula falando dos principais nervos do membro inferior, plexo lombar e plexo sacral. E aí eu vou ter nervo vindo dessa raiz que está de C5, C6, que se juntou com C7, ó, nervo chamado músculo cutâneo,
Por isso que ele parte de C5 a C7, porque é a junção de raiz de C5, C6 e C7 ó, se juntam aqui e formam um nervo músculo cutâneo. Vamos ver já já que músculos ele pega. A raiz agora do nervo mediano, ela pega a raiz de C6, ó, até T1, que se conecta aqui, ó, C8 T1. Então, a junção delas. Nervo mediano, que vai lá para a palma da mão. Vindo de raiz de C8 T1, direto aqui, ó, a gente tem a formação do nervo ulnar. Por isso que só pega a raiz de C8 T1, que é dessa raiz de C8 T1, forma o tronco, divisão, depois o nervo ulnar. E o nervo radial, que está aqui atrás, como ele vem dos 3 fascículos posteriores, ou seja, então ele vai vir de todas as raízes, então por isso que é inervado de C5 a T1, todo o plexo. E aí eu vou ter os principais nervos. E o nervo axilar, que está aqui, essa pontinha, vai vir, ó, da divisão de C5 e C6, ó, sai um raminho aqui, ó, que vai formar o nervo axilar. Então, basicamente, os principais nervos do plexo a gente tem aí, nervo músculo cutâneo, nervo axilar, nervo radial, mediano e ulnar. Eu tenho toda a parte, ó, de raízes, troncos, divisões, fascículos e nossos ramos dos nervos. Esses ramos nervosos, toda essa parte, passam entre clavícula e primeira costela e os músculos escalênios, por exemplo, além de ter proximidade com artérias e veias que passam abaixo ali, artéria e veia subclávia, e seguem para o membro superior. Logo depois, vem aqui mostrando os principais músculos inervados por esses nervos, a começar pelo nervo músculo cutâneo. O nervo músculo cutâneo, ele vai inervar principalmente os músculos do braço, e aí músculo coracobraquial, bíceps braquial e o braquial. O nervo chamado axilar, pequenininho, ele vai pegar 2 músculos apenas, músculo deltoide e músculo redondo menor. O nervo chamado radial, ele passa pelo antebraço, lateralmente, e ele vai pegar alguns músculos aí. São eles, principalmente os extensores. Tríceps braquial, ancônio, supinador, bráquio radial, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, vocês até anotaram esses músculos. Extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo, extensor ulnar do carpo, abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar, extensor longo do polegar e extensor do indicador. Eles aqui. O nervo mediano, ele passa por toda a parte medial do braço, antebraço, chega até a palma da mão e pega principalmente a inervação do primeiro dedo, segundo dedo, terceiro e metade do quarto. E pega os seguintes músculos aqui: pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo, flexor superficial dos dedos, flexor profundo dos dedos, segundo e terceiro principalmente, flexor longo do polegar, pronador quadrado, abdutor curto do polegar, flexor curto do polegar, oponente do polegar e os lumbricais do segundo e terceiro dedo. Já o nervo ulnar vai seguir toda a parte do braço e vai pegar todo o trajeto do antebraço próximo ao osso ulnar e vem pegar principalmente inervação de quarto e quinto dedo. Pegam outros músculos, como por exemplo, músculo flexor profundo dos dedos, para o quarto e quinto dedo, flexor ulnar do carpo, abdutor do dedo mínimo, flexor curto do dedo mínimo, oponente do dedo mínimo, terceiro e quarto lumbricais, interósseos palmares e dorsais e o adutor do polegar. Então, basicamente,
vão ser esses músculos aí que o plexo braquial vão pegar, ou seja, toda a parte do membro superior. E foi o desenho que eu pedi para vocês fazerem do plexo. Então veja como pequenas estruturas nervosas vão estimular praticamente o membro superior inteiro. E isso aí vai ser muito importante depois nas patologias que vocês vão vir a estudar. Por isso que na disciplina da anatomia musculoesquelética aqui a gente está passando para vocês essas estruturas também, certo? Então, hoje a gente viu a parte óssea do membro inferior, principalmente até a tíbia, a osteologia do membro inferior. Vou passar para vocês agora já as atividades e a parte do plexo braquial. Quem já me mandou plexo, eu estou anotando. Quem me mandou as atividades anteriores, eu estou anotando tudo. Não deixe de mandar. Se teve dificuldade em alguma, faça para poder me mandar. Para a gente estar bem direitinho, todo mundo, com todas as atividades feitas, para você poder pontuar em cima disso. A gente não sabe, né, até que ponto, como vai ser a prova, se vai dar tempo de voltar para ter prova presencial, se vamos continuar na quarentena, né, tá tudo muito incerto. E aí, preciso que vocês façam as atividades ao máximo possível para, se for uma das formas, né, de somar pontos para avaliação, a gente também poder estar pontuando aí. Isso, Stephanie. 3 atividades. Beleza. Perfeito. E aí, peço que quem não fez, atualize isso aí, para todo mundo poder estar alinhado, todo mundo fazer suas atividades. Certo? Professor? Oi, pode perguntar. As atividades passadas, eu não tive como fazer, porque não tinha como assistir às aulas. Aí, em casa, essa é a minha primeira aula inicial. Fala comigo depois Beleza. no privado que eu te oriento. Massa. Beleza? Tranquilo? Valeu. Fica tranquilo. Aí os demais que já fizeram as atividades, aí agora eu vou passar as de hoje, né, as fotos de hoje, vou passar a videoaula mostrando a estrutura óssea para vocês verificarem do membro inferior, para começar a facilitar, porque uma coisa foi a foto que eu te mostrei, outra coisa você vê a peça, né, sendo mostrada, e aí a partir disso vocês estudam, qualquer dúvida vão me mandando por aqui, ou pelo WhatsApp, ou pela melhor forma, e aí a gente vai se comunicando aí, e não deixem de estudar. Lembra que a anatomia é sempre muito associativo. Eu tenho que estar repetindo o nome das estruturas para eu poder fixar da melhor maneira. Algumas estruturas, o próprio nome já diz o que é a estrutura. Deixa eu ver só que alguém escreveu aqui. Então, eu vou mandar agora a videoaula e vou mandar os desenhos para vocês responderem. Manda para mim as respostas, por e-mail mesmo, do quais são os nomes. Eu estou visualizando isso. Vocês mandam para mim, para a melhor forma. O desenho eu vou enviar para vocês agora, o desenho das estruturas ósseas do membro inferior que a gente começou a ver. E quem não mandou o desenho do plexo braquial, manda o desenho do plexo para mim, por favor. Tá certo? Se alguém ainda não mandou. Se alguém fez, mas não mandou, manda para mim, e agora eu vou mandar essa atividade, vocês façam e me mandem também, com as estruturas dos ossos voltados para a parte do membro inferior. Deixa eu só ver aqui que chegou outra mensagem. Pode colocar na hoje, folha. Não, essa atividade é para entregar daqui, vocês começam hoje, essa das fotos, e tem até semana que vem para me entregar. No caso, você pode colocar numa folha de Word mesmo, Stephanie, no seu computador. Não sei se você está pelo celular, mas ou manda pelo WhatsApp, pelo algum formato, e-mail de preferência, pode ser no próprio e-mail, ou pode fazer um Word e manda pelo e-mail, aonde for melhor para colocar as respostas. Contanto que as respostas sejam enviadas, está tudo certo. Ok? Tudo bem quanto a isso, pessoal? Tudo bem quanto a isso aí? Aí, positivo. Para fixar melhor o que a gente acabou de falar aí, que é muito nome, né? Aí eu vou mandar para vocês as videoaulas agora e as fotos para vocês começarem a brincar aí de botar os nomes das estruturas para memorizar. Vai ser o exercício mais fácil assim de vocês memorizarem os nomes. Repetição, repetição, repetição. Na anatomia, esse é o caminho para nós. Repetição, repetição, repetição. Aí a gente pega o nome.
por mais que sejam muitos nomes. Depois, vocês vão ver tantos esses nomes nas patologias, nas alterações, que isso no dia a dia vai ficar tranquilo. Por hoje parece muita coisa, é muita informação, mas depois vai fluindo na cabeça de vocês. Como mesmo que você vá para uma área de respiratória, dermato, que não necessariamente lide direto com dores e traumas, mas você vai ver tanto esses nomes que vai acabar fixando na sua cabeça. Então, quanto a isso, fica tranquilo. Tá certo, pessoal? Posso fazer assim? Então, eu vou mandar para vocês agora as atividades, para vocês responderem aí. Eu vou ficar aqui disponível, qualquer coisa me pergunta. E também, durante a semana, qualquer coisa pode ir me perguntando e vai me mandando essas atividades, ok? Certo, pessoal? Essa aula vai ficar gravada, no caso, quando todos saírem do chat, eu salvo ela e consigo botar também para vocês assistirem ou para quem não conseguiu assistir. Então, de todo jeito, já vai estar disponível para vocês. Em algum momento que apareceu para você aí, talvez sem as imagens, nessa aula gravada vai estar todas as imagens, então você vai conseguir ver novamente. Embora eu abri aqui o slide e compartilhei com vocês, a gente repetiu tudo de novo, tá certo? Então não deixa de reassistir, associado com outros vídeos, outras imagens, tá bom? Ok? No grupo lá, Ismar, no grupo lá de anatomia locomotora tem meu número lá. Certo? Então, pessoal, tenham, assim, vamos estar aqui ainda online, mas tenham uma ótima noite aí, e vamos estudar, né? Vou mandar para vocês agora os materiais para vocês darem continuidade aí de casa. Então, não deixem de fazer isso, por mais que não estamos na aula visual, tenta fazer os exercícios para a gente poder, tipo, estar sempre estudando e não deixar o conteúdo passar, certo? Ok? Ok. Com certeza, Stephanie. Pode deixar que eu tento mandar. Mando lá no grupo e mando aqui também. Mando pelo Teams, pelo grupo, vou tentar mandar para todas essas formas. Que aí quem não conseguiu, tenta pegar por lá também. Tá certo? Quanto a isso, nem se preocupe. O meio mais fácil de chegar para vocês, eu vou tentar fazer. Tá bom? Então, tenham todos uma ótima noite aí. E aí eu vou agora mandar para vocês as atividades, tá bom? Fiquem na paz aí, aguardem. Já tá chegando aí para vocês as fotos e todas as atividades. Certo? Mais uma vez, muito obrigado por estarem aí online, né, estarem participando aqui da aula. E vamos seguir nossos estudos aí. Então, vou mandar para vocês as atividades. Façam, por favor, me enviem para a gente somando as atividades de vocês.